Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa. Estamos de volta com mais um Vozes do Action Learning, podcast que se propõe a promover o universo que integra o Action Learning, trazendo a cada edição especialistas desse método tão revolucionário direcionado à resolução de problemas e que é ancorado em diálogos significativos. No nosso videocast de hoje, mais um programa da primeira temporada, nós contamos com a participação da Andrea Neri, que é especialista em liderança, desenvolvimento de equipe e transformação organizacional. Ela é mestre em estatística pelo IME, pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, depois ela vai me corrigir, que combina estratégia, visão analítica e desenvolvimento humano, é facilitadora, mentora, consultora e consteladora, apoia líderes e times em processos de tomada de decisão e na construção de culturas colaborativas e superação de desafios sistêmicos. É coautora dos livros Livre para Falar sobre Segurança Psicológica e Ligando os Pontos do ESG para uma Nova Dinâmica, e também do Problema à Solução, volume 1. Sua abordagem provocativa desafia modelos mentais, estimula pensamento crítico e fortalece a inteligência coletiva para mudanças reais e sustentáveis. Seja bem-vinda, provocadora inquieta, Andréa Neri. Que bom contar com você, Andréa. Olá, Débora. Bom estar aqui com você. Bom a gente participar desse podcast que está trazendo as vozes do Action Learning. Isso me dá muita felicidade poder contribuir com esse Ah, podcast. que bom, Andréa. Fico muito feliz de verdade. Andréa, eu até dei uma puladinha ali, porque você tem uma trajetória com mais de 25 anos de experiência no mercado assim global, corporativo global, empresas como Citibank, ABN, Santander, entre outras empresas assim de grande porte, sempre liderando equipes em contextos muito complexos. E aí eu assim, não poderia deixar de questionar que mudanças que foram mais significativas, ainda você nesse universo corporativo, e que você acompanhou, seja na liderança dessas equipes, quais os impactos que você pôde perceber durante essa tua experiência profissional, durante essa trajetória? A gente fala muito de tecnologia, mas assim, eu acredito que tem muitas outras camadas, né? Fala para a gente, por favor. Eu acho que o que eu posso começar aqui é que a tecnologia, sim, permeou muitas das mudanças que eu vi acontecer. Então, acho que para começar, né, eu acho que eu sou estatística, né? Então, eu trabalhava com modelagens, né, com números. E as modelagens todas eram processadas em grandes sistemas. Só que quando você processa, né, o objetivo, por exemplo, da estatística é você ser capaz de resumir, dar um caminho, né, e uma direção para um processo de tomada de decisão. Então, quando você está implementando processos que afetam as tomadas de decisão, é onde a gente efetivamente começa a mexer com a cultura das organizações, com a cultura das empresas, porque você vai sair de algo que muitas vezes é feito de forma manual para algo que é feito de forma automática. Então, lá nos idos de 2000, um pouco antes, né, 95, eu já estava participando de implementações em tecnologia que mudavam consideravelmente a cultura de uma organização. Então, hoje, a gente vê as organizações passando por uma mudança gigante, uma transformação cultural novamente relacionada à tecnologia. Mas a tecnologia é um pano de fundo, né? Porque a grande mudança está acontecendo nas pessoas, ela acontece na cultura da organização. E eu acho que foi isso que eu fui aprendendo, né? Ainda que eu tivesse com um chapéu de executiva, conduzindo áreas de risco, áreas relacionadas com tecnologia, ou trabalhando como consultora, a grande diferença sempre estava nas pessoas. Sempre estava na forma como elas estavam abertas para as mudanças,
como elas compravam o projeto que ia ser implementado, como a liderança passava essa informação. Isso transformava as equipes em equipes mais colaborativas ou mais resistentes. Isso permitia que a gente andasse mais rápido, né, ou mais lentamente dentro do processo. Então, acho que a Que minha carreira demanda... traz muito isso, né? Sim, sim. Que demandas você, como líder na época, e também como consultora, você notou, assim, direcionada sobretudo aos líderes? Você notou algo mais específico dessas mudanças que você estava comentando com a gente? Teve uma cobrança maior em alguma, ou seja, um redirecionamento dessa liderança? Queria que você compartilhasse com a gente. Eu acho que a maior demanda é por adaptabilidade, por estar num entorno onde você é capaz de se adaptar, de você ser capaz de olhar o que é existente e que precisa de alguma forma ser transformado, sem, na verdade, por exemplo, afetar de forma radical o seu cliente. Então, como eu trabalhei em organizações financeiras, né, então eram organizações muito grandes, então você também precisava ter toda uma preocupação com o cliente. Então, os líderes precisavam ser capazes de conduzir isso de uma maneira mais tranquila para as suas equipes, dando espaço para que as suas equipes trouxessem as suas vozes, né? Isso era muito importante dentro do processo, a gente conseguir escutar as vozes das diferentes perspectivas, porque você está trabalhando numa grande mudança, e tem gente que está mais próximo do cliente, tem gente que está mais próximo de uma implementação dentro de uma área de tecnologia, tem gente que está mais próxima de uma elaboração de política. Então, a gente precisava compor todo esse tipo de coisa e o líder precisava estar muito atento, muito aberto a esse tipo de informação para poder tomar suas decisões. E desse setor, assim, o que me passa muita impressão, Andréa, que como é uma cadeia, ou seja, o último elo aqui é o cliente, além de ser uma mudança, assim, ganha um ar de urgência, de agilidade. Isso deve pesar também bastante, tanto na liderança, ou seja, em liderança e liderados, né? Em colaboradores. Você pode notar nessas consultorias, ou mesmo dentro do mundo corporativo, essa necessidade de agilidade e urgência? Eu acho que a gente fala mais da necessidade de agilidade, né? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala de urgência, porque dependendo da cultura da organização, parece que tudo é urgente. E aí vem uma outra coisa que eu acho que um líder tem que ter, que é essa serenidade para realmente definir o que é urgente. O que realmente é urgente nesse processo? O que é importante que seja feito? Né? Quando você desloca a sua equipe por alguma coisa que é muito urgente, ou quando você mantém a sua equipe, né, focada em alguma coisa que muitas vezes vai acontecer no médio prazo, não no curto prazo. Então, o líder também ter essa serenidade, o ser capaz de fazer perguntas importantes, ser crítico com relação à urgência, à demanda, a tudo que está acontecendo, eu acho que faz parte. Então, se você pega uma organização que tem como centro o cliente, né? O cliente, ele pode estar demandando uma série de coisas e ele é o item mais urgente de todo o seu processo. Então, como é que você entende que é isso que você tem que estar olhando? E muitas vezes é a partir de um pensamento mais crítico, de perguntas adequadas, de estar sempre muito atento. Então, mais do que você estar correndo, é você estar presente. A gente vai voltar a falar de clima organizacional, mas eu queria voltar algumas casinhas, porque o que me intrigou bastante não é só a sua trajetória como executiva, como líder, mas também a sua trajetória acadêmica. E assim, eu queria que o que te levou, ou seja, dentro desse universo de ambas as carreiras, o que te levou a se dedicar, a voltar o teu talento para o desenvolvimento humano e das organizações também, Andréa? Na verdade, eu acho que o grande clique acontece quando eu sou líder, né? Quando eu me torno
uma executiva dentro de uma organização, que ainda com um chapéu que tinha um contexto mais técnico, né? Porque eu fui, na verdade, gestora de riscos. Eu entendo que todo o meu processo passa por 2 caminhos: por pessoas e por mim mesma. E aí, quando eu começo a entender isso, eu em uma das organizações que eu estava, eu passo por um processo de coach. E nesse processo de coach, eu faço um resgate muito importante da minha essência e tenho um entendimento, um processo de autoconhecimento muito forte. E nesse momento, a minha carreira toma um significado diferente, né? Eu consigo entender com muito mais clareza qual é o meu papel, aonde eu quero chegar, né? O que eu quero fazer e como eu posso apoiar a minha equipe para que juntos a gente consiga atingir os objetivos que a gente tem lá. Quando eu percebo tudo isso, eu falo para mim que quando eu crescer, né? Quando eu for gente grande, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar, na verdade, com as lideranças, para apoiar as lideranças nesses processos que elas têm que levar dentro das organizações. Então, eu quero ser, né? Eu digo assim, quando eu for grande, eu quero ser exatamente essa pessoa que vai fazer a diferença para que esse líder resgate a sua essência e atue com mais autenticidade, com mais propósito dentro das organizações que eles estão. E eu levo, na verdade, aí, acho que são quase uns 12, 13 anos, ainda dentro do mundo corporativo, fazendo uma série de treinamentos, de estudos, para então eu realizar a minha transição de carreira. E eu faço a minha transição de carreira em 2019, quando eu decido, então, criar a minha empresa com uma sócia, né? E me dedicar, nesse momento, para o desenvolvimento humano e organizacional. Então, esse é o grande pulo do gato ali. Sim, sim. E como o Action Learning se insere nessa jornada? Foi nesse momento também, em 2019, ou é posterior, Andréa? Né? O Action Learning chega para mim em 2020. Então, foi um pouco depois de eu ter começado todo o meu processo de transição de carreira. Então, quando eu começo o meu processo de transição de carreira, na verdade, acho que tem um momento que é interessante, eu trago até um comentário dentro do meu capítulo no livro do problema à resolução, né? Que é, você sai do mundo corporativo. E eu tinha, acho que você deu ali um relance, eu vinha com sobrenomes muito pesados, né? Então, eu trabalhei em organizações muito grandes, eu trabalhei globalmente, eu viajei muito pelo mundo. Então, quem sou eu, né? Quem sou eu agora que eu não tenho um sobrenome, né? E aí eu me dou conta que durante toda a minha carreira, e eu trago isso aqui embaixo, eu, na verdade, fui uma pessoa que sempre questionou muito. E eu sempre provoquei muito as pessoas, né? Então, isso era uma característica muito grande minha. Eu sempre fui muito observadora e, a partir das minhas observações, eu fazia muito boas perguntas, perguntas que geravam movimento. E eu também sempre fui muito inquieta, no sentido de que eu não me conformava com todas as coisas. Eu queria trazer algo inovador, eu queria aprender. E aí, quando chega 2020, eu vejo uma formação, né, que traz como mote o aprendizado a partir das perguntas. E aí eu falo para mim, preciso estar nesse lugar, preciso conhecer essa metodologia, preciso saber, né, do que se trata, porque isso faz exatamente, ele conversa com a propagadora inquieta, na qual eu me reconheço a partir de agora, quando eu começo essa minha jornada não corporativa, mas eu empresária, seja como for, né? Andréa, sempre aqui nos bate-papos que a gente faz aqui no nosso programa, vem uma questão muito assim significativa em torno do Action Learning, que ele é um método
duas, na verdade, um método de aprendizagem e que ele é potente, extremamente potente na resolução de problemas. Mas no teu texto me chamou muito, assim, ressaltou um outro aspecto do Action Learning, que ele potencializa a transformação. Explica para a gente, Andréa, quais são os elementos do Action que proporcionam essa ressignificação, não apenas de pessoas, mas também desse coletivo. Acho que a transformação acontece no momento em que você, como o coach de Action Learning, conduz as perguntas que permitem um aprendizado. Então, a gente tem o problema está ali como um grande motivador para que a gente aprenda. Né? Então, a gente quer solucionar o problema, e é exatamente porque o problema é real e urgente que as pessoas vão se envolver nesse processo de solução. Só que quando elas se envolvem, a gente vai promover o olhar do grupo para o próprio grupo, o olhar do grupo para como eles se relacionam. E por isso que ele provoca uma transformação. Né? Então, o coach traz perguntas, muitas vezes simples, que assim, como é que a gente está trabalhando para solucionar esse problema? Né? O que a gente está fazendo bem e o que a gente não está fazendo bem. Então, só de você ter, ao longo do processo, um tempo efetivo para que o grupo reflita sobre isso, já faz com que você provoque no grupo um olhar para eles mesmos. E aí você vai fazendo ao longo do caminho, que esse é o papel do coaching, do Action Learning, ele garante o ritmo, ele garante o aprendizado do grupo, você vai fazendo provocações para que o grupo se perceba. Quando o grupo começa a se perceber, a gente vai gerando a transformação que é necessária. Bom, eu falando, aí vamos voltar para aquela questão que você tinha falado de clima organizacional. O método proporciona isso, né? Melhora o clima, torna o clima organizacional mais sustentável. Mas você também comenta lá no texto, que, aliás, todo mundo deve acompanhar, ler, você também comenta que ele dinamiza a produtividade, né? Já que ele está potencializando os resultados. Qual que é a raiz disso? Melhora o clima, por isso que potencializa os resultados, ou potencializando os resultados é que melhora o clima? Parece aquele dilema da bolacha, né? Mas assim, qual que é a razão, ou quais são as razões, Andréa? Eu acho que no final é o dilema da bolacha, né? Mas imagina que um pouco do que acontece é que quando a gente está conduzindo o processo, e ele termina, todo mundo sai dali com algum tipo de ação, né? Com algo que vai fazer a partir do aprendizado que teve lá. E você provoca dentro da organização, né? O fato das pessoas começarem a se conhecer um pouco mais. Então, eu aprendi aqui e eu quero agir desse jeito. Quando a gente diz que a gente aprendeu, a gente já se colocou no lugar de vulnerabilidade. Então, você abre indiretamente esse espaço para que todo mundo seja vulnerável. Você provocou que todo mundo percebesse como é que eles estão se relacionando, se eles estão falando, estão dando o mesmo espaço de voz para todo mundo. Quando eles terminam a sessão, eles vão para a vida real. E eles vão ter aquilo na sua realidade, e aquilo que eles perceberam fica muito vivo nas relações. Quando eles voltam para uma segunda sessão de Action Learning, quando a gente faz um processo dentro de uma organização, eles já chegaram com um grupo num outro patamar. E isso vai provocando exatamente que eles se relacionem mais, que eles se questionem mais, que eles aprendam novos níveis de forma de interação. Então, é isso que vai fazendo toda essa movimentação e transformando, na verdade, o grupo, vamos chamar assim, mais produtivo, né? Por quê? Porque eles começam a se questionar mais, eles começam a saber usar melhor as perguntas e começam a entender o espaço e o potencial que cada um pode oferecer um para os outros. Isso tudo resolvendo problemas, que eu acho que é o grande pulo do gato aqui, né?
Andréa, aproveitando que você está aqui, é claro que a gente gostaria muito, né, que além de nos assistirem, que as pessoas leiam o livro, frisando mais uma vez, mas eu queria aproveitar a tua vinda ao programa para comentar esse processo em si do Action Learning. Como ele se dá, né? Você mesmo mencionou, é um método simples, mas assim, ele não é simplista, né? Só para, de repente, as pessoas, aí no geral, para que a gente tenha aí um público bem diverso, entendam como se processam as sessões, o que dele é simples sem ser simplista, o que é provocador sem ser provocativo. Comenta um pouquinho para a gente, esmiuça um pouquinho a sessão. A sessão, então, eu acho que a sessão ela tem alguns elementos que são importantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que precisa ter um problema. Então, o fato da gente estar trabalhando com um problema que é real e é urgente já é um motivo de engajamento, motivação, porque todo mundo tem efetivamente um desejo de apoiar, né? Aí você busca um grupo. Então, a gente sempre consegue um grupo de pessoas, né? E o grupo de pessoas chega e vai ser valorizado pelas suas diferenças, né? Ou seja, porque eles trabalham em áreas diferentes, ou seja, porque eles estão em níveis hierárquicos diferentes, porque tudo isso vai ser sempre valorizado. E ele trabalha com duas regras super simples. Então, eu gosto muito que quando a gente pensa que as regras, né, são duas regras que todo mundo só pode interagir a partir de perguntas. Você só vai falar, né, você só vai fazer um statement, falar uma frase, se você for questionado. E a outra é entender que o meu papel como coach, quando eu estou lá, né, é para gerar aprendizado. Então, isso significa que quando eu faço um questionamento, o grupo pode ficar atento que vai haver algum tipo de aprendizado ali na minha pergunta. Então, todo mundo só tem essas duas regras. O que eu percebo? São coisas simples, que são regras de contorno. Quando a gente tem regras de contorno funcionando, significa que a gente deixa um grande espaço para aprendizado. Então, é algo simples sem ser simplista, porque como a gente está trabalhando no aprendizado, o aprendizado é que vai gerar as reflexões importantes dentro do processo. E aí você vai trabalhar o problema saindo, muitas vezes, de uma situação de sintoma e aprofundando na causa raiz. E a outra coisa que o Action Learning permite é que, muitas vezes, um problema que é complexo, problemas complexos são a cereja do bolo para um processo de Action Learning, ele permite, na verdade, que você divida o seu problema. Você chega a um momento que fala assim, mas qual é a parte do problema que nós vamos olhar agora? E você foca a atenção naquele processo. E aí você resolve aquela parte do problema, ou você chega numa possibilidade de movimento, e a possibilidade de movimento já gera, na verdade, uma transformação no problema. E já movimenta todo o grupo na direção de algum tipo de solução. Então, eu acho que essa dinâmica que eu acho que é interessante. Então, é algo bastante simples, mas que não é simplista, que permite que a organização realize movimentos. E a cada movimento, quando a gente fala de problemas complexos ou de coisas em rede, você transforma e o seu olhar modifica. Há Não 5 anos. se vai ficando claro, Sim, né? Vai ficando sim, não, claro para você. claríssimo, claríssimo, muito rico, assim, o panorama fica cada vez mais rico, Andréa. Há 5 anos você vem se dedicando, direcionando as suas ações para o Action Learning e vem aplicando em diferentes contextos, em diferentes dimensões, sejam os desafios individuais, essas dinâmicas coletivas, desenvolvimento de negócios, transformação cultural, seja nas empresas ou não. Eu sei que assim existe toda a questão ética, mas tem algum caso emblemático que você possa compartilhar com a gente aí nas devidas proporções? Dá para você compartilhar alguma coisa que você fala, nossa, esse foi bem significativo, transformador? Eu acho que um dos casos que eu mais gosto é o que eu comento no livro, que foi um caso que aconteceu durante a pandemia. Então, acho que eu queria deixar esse, que eu acho que eu gosto bastante, para convidar as pessoas para irem ler, né? Mas eu talvez comentar caso o mais recente,
que eu acho que é uma coisa interessante. Aí eu vou comentar sobre um caso de uma atuação do Action Learning, não dentro de uma organização, mas para uma pessoa, mais de um lado mais de empresa. E eu acho que o que sempre me chama atenção é como chegam os problemas, né? Então, muitas vezes o problema está relacionado, na verdade, para a busca de recursos, né? Dificuldade, na verdade, de desenvolver o seu negócio. E à medida que a pessoa vai recebendo as perguntas, e a gente começa com perguntas que a gente chama perguntas para esclarecer o problema, perguntas que vão ajudar o grupo a entender sobre o que ele vai estar tratando, a pessoa vai se dando conta que a questão dela não é exatamente a questão sobre o dinheiro, né? Então, esse é um caso específico, não é sobre a dificuldade que ela está tendo para conseguir o dinheiro. Nesse caso, a gente foi mergulhando e a transformação do problema, né, que foi parar, na verdade, em como ela conseguia se desvencilhar, não pensa assim, de um medo que ela tinha para falar do seu negócio. Porque ela tinha toda a rede necessária para poder fazer a venda daquele processo. Então, o Action Learning sempre, na verdade, eu como coach sempre vejo casos diferentes, eles sempre nos surpreendem. Porque como a gente vai trabalhando com as perguntas, muitas coisas vão acontecendo com quem está trazendo o problema. E quando a pessoa traz o seu processo de aprendizado, a gente se surpreende. Né? Então, isso acontece dentro das organizações e acontece nesses movimentos individuais. As pessoas realmente olham um sintoma, algo que está incomodando, e à medida que elas começam a receber as perguntas, elas vão tendo um processo interno de insight, né? Um processo interno de ahá, que faz com que ela realmente entenda onde ela tem que estar atuando. André, a gente já está quase no finalzinho, infelizmente, André. Então já vamos ficando aqui com um convite para que você venha outras vezes para a gente conversar, não só sobre o capítulo, mas sobre a sua jornada no Action Learning. Mas assim, você já trouxe aí uma lição que eu acredito que seja incrível do Action Learning nesse case que você relatou para a gente. Mas assim, quais são as principais lições? O que te traz assim de quais são as suas considerações finais para a gente ir se despedindo de você? Por favor. Eu acho que uma das coisas importantes quando a gente está no papel da liderança é realmente a gente se dar conta de que muitas das questões que a gente está vivendo hoje são realmente questões complexas. A gente vive as situações de saúde mental dentro das nossas equipes, a gente vive as emergências climáticas, né? A gente vive uma grande transformação cultural com tecnologia agora, e que essas soluções a gente precisa se dar conta de que elas precisam de colaboração. Não vai existir, né? O líder cada vez menos precisa se sentir o único responsável, o solitário que tem a resposta para tudo, porque hoje a resposta não está em ninguém individualmente. Ela está em muitas pessoas ao mesmo tempo, porque a gente precisa de diferentes perspectivas. Então, os líderes que conseguirem trabalhar criando um ambiente que é propício para um processo de colaboração, um ambiente onde as pessoas conseguem questionar, onde as pessoas conseguem testar, onde as pessoas conseguem errar e aprender rapidamente e se adaptar, eu acho que eles vão ser os grandes líderes desse futuro e que vão conseguir, na verdade, construir ou buscar soluções para o que a gente precisa para ter um mundo melhor, né? Então, acho que o meu convite aqui é que os líderes busquem cada vez mais trabalhar com as suas equipes para criar esse ambiente de colaboração. Obrigada, Andréa. Que recado mais especial. Aí me veio até uma outra pauta para a gente conversar, a questão de ESG e Action Learning. Então, assim, a gente tem outras razões para nos revermos.
Temos, temos. Né? Obrigada a gente obrigada de verdade. A gente tem, vamos falar de segurança psicológica, de ESG, né? São várias nuances que a gente tem, que são Liderança importantes para a feminina, liderança. não é? A gente pode falar sobre liderança feminina. Bem, sinta-se já Sim. convocada, Andréa. Muito, muito obrigada, viu? Será um prazer, Débora. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, né? E aí deixar assim um convite para todo mundo para ler não só o meu capítulo, mas o capítulo de tanta gente bacana que se dedicou a mostrar um pouco do action learning na prática, né? Quais os resultados que a gente alcança, como é que a gente faz para alcançar esses resultados, né? E experimentar. Bem, Muito aqui obrigada. nessa edição, obrigada eu. Aqui nessa edição do Vozes do Action Learning, tivemos o prazer de contar com a Andréa Neri, ela que é facilitadora, mentora, consultora e consteladora que apoia líderes e times em processos de tomada de decisão e na construção de culturas colaborativas e também superação de desafios sistêmicos. Eu não só agradeço a Andréa, mas também agradeço a você que esteve com a gente até aqui. O nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola e te aguardo em uma nova edição do nosso programa, trazendo mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá, muito obrigada.